Bem, irmãos, vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós oramos te dando graças, oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos conduzindo, dando entendimento e dando sabedoria. Vem com o teu poder, Senhor, edificando a tua igreja. Amém? Amém. Veja, irmãos, hoje vamos estar avançando nesses textos do Êxodo. Fizemos a primeira praga. O que nós vimos? Vimos Deus agindo poderosamente. O Egito foi invadido por rãs. O rio Nilo virou em sangue. Aí os magos do Egito repetiram a proeza. Curiosamente, veja, se eles tivessem poder mesmo, eles tinham revertido. Isso é uma marca interessante, que muitas vezes, veja, o poder eles tinham, mas não a ponto de conseguir reverter. Então veja, eu tenho um rio, toda a água que aquele povo bebe vem daquele rio, tudo virou sangue. E aí, em vez de resolver, eles transformam mais água em sangue. Então assim, é uma coisa extremamente curiosa. E a Bíblia nos diz que Faraó endureceu seu coração. Por quê? Porque Deus tem um mover. O que nós temos que entender? 450 anos antes, Deus fez uma promessa a Abraão e falou, olha, a tua descendência irá para uma terra estranha, mas depois de 4 gerações, eu vou retirar eles dessa terra com mão forte e vou dar essa terra de Canaã. E aí Deus explica o motivo, porque o cálice da ira dos amorreus ainda não está cheio. Então o que Deus estava fazendo? Deus estava controlando a história. Deus estava dando oportunidade às nações da terra de Canaã, inclusive de se arrependerem. Só que na sua soberania, Deus sabia que isso não ia acontecer, e que iria haver um momento em que ele iria retirar seu povo do Egito, e o seu povo ia ser usado como juízo contra aquelas nações. Isso vai acontecer nos dias de Josué, que foi o sucessor de Moisés, onde Israel vai entrar na terra prometida, e aquelas nações vão ser desapossadas, e muitas delas vão ser destruídas com raiz e tudo. Deus executando o seu juízo. Só que o começo dessa história da libertação passa pelo Egito. E qual que é a questão que está em jogo aqui? A questão que está em jogo aqui é que Deus quer fazer o seu nome célebre entre as nações. Deus quer mostrar, veja, o Egito tinha um Deus para cada aspecto da existência humana. Para vocês terem uma ideia, eles diziam que o mundo tinha sido criado, uma das teorias egípcias, era que o mundo tinha sido criado, sabe quando você está na praia e às vezes você cava na areia e sai aqueles vermezinhos, aquelas cobrinhas brancas, pequenininha? Em algumas praias acontece isso. O que eles diziam? Que a terra tinha sido criada daqueles vermezinhos. Para vocês terem uma ideia. Aí você entende a necessidade de Moisés escrever o Gênesis para mostrar para aquele povo que estava no Egito que quem criou todas as coisas foi o Deus Todo-Poderoso que estava tirando eles do Egito. Por que o Pentateuco foi escrito? Olha, não adianta vocês idolatrar, não existe outro Deus. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Então, em cima dessas coisas, você vai vendo Deus entrando na terra. Veja, a terra foi dada aos homens, a Adão foi dado domínio, a Adão foi dada uma companheira, eles pecaram, a morte e o pecado entraram na humanidade. Lá no Éden, Deus faz uma promessa de que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Aí Adão e Eva, eles vão viver antes do dilúvio, vai passar o dilúvio, aí vem os tempos de Nimrod, aí surge Abraão. Aí Deus chama Abraão, a partir daí Deus tem uma aliança com o homem.
Qual que era a marca dessa aliança? Primeiro, a circuncisão. Segundo, houve uma prova. Abraão ia oferecer seu único filho, filho da velhice dado por Deus. Só que aí Deus provê um cordeiro no lugar. A aliança com Abraão era incondicional. Deus, pela sua bondade e pelo seu amor, traça todos os termos, provê todos os recursos, e o próprio Deus passa da parte dos animais em forma de 8, que é o símbolo de infinito, ratificando aquela aliança. A partir daí Deus tem um povo. Deus está movendo na terra. O diabo entrou na terra via mentira, via engano. Deus não, lá na eternidade passada, quando nada existia, tudo isso já estava decretado. Então Deus já tinha um plano. E assim, não vem aqui a questão do que veio primeiro, mas o que nós temos que entender é o poder de Deus controlando tudo. E esse plano, ele é feito na legalidade. Deus é um Deus de aliança. Essas alianças valem até hoje. Para você ter uma ideia, a própria aliança com Abraão nos alcançou de certa forma, nós os gentios. A própria aliança com Davi nos alcançou também. Por quê? Porque Jesus é a raiz de Davi. Não faltará descendente no teu trono. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos visto? Deus agindo por caminhos legais, de forma clara. Aquilo que era uma promessa com o homem, passa um pouco mais de 400 anos. Agora tem um povo, mais de 1 milhão de pessoas. Só que esse povo está cativo da maior máquina de guerra da região. E aquele país se tornou forte porque um membro do povo de Deus, através da sabedoria dada por Deus, fez o Egito forte. Quem é? José. Que por vontade de Deus, e é lógico, maldade dos seus irmãos, foi vendido para o Egito como escravo. Por inveja, mas Deus estava no controle. E ele transformou o mal em bem. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Nessa passagem das pragas, o que Deus está mostrando? Não existem deuses. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Aquilo que vocês adoram como deuses está debaixo do meu controle. E Jeová começou logo pelo Deus principal, o Deus do rio Nilo. E tornou o rio Nilo inútil. Agora veja que interessante, ao mesmo tempo, você vê a misericórdia de Deus junto com o juízo. Por quê? Porque os egípcios cavaram poços e aí surgiu água. E aquela água que os egípcios cavaram poços, Deus não transformou em sangue. Então, assim, o que nós vemos? Um Deus justo, um Deus que julga, um Deus soberano, um Deus que controla a história, mas um Deus de bondade e amor. Porém, o fato dele ser bom e ser amoroso, ele não pode fechar os olhos para o pecado. Por quê? Porque ele está tirando esse povo daqui dessa forma, porque ele vai julgar o pecado dos egípcios. 80 anos antes, as crianças foram dizimadas de maneira covarde. Você não faz nem com um bicho. E além de julgar o Egito, ele vai julgar as nações da terra de Canaã, que várias delas faziam inclusive sacrifícios humanos de crianças. Então o que é importante você entender? Nessa história não tem santo. O único santo é o Santo de Israel, o nosso Deus. Porque até o seu povo é imperfeito. Até que nós que somos o seu povo, somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Mas é muito importante quando você lê a Bíblia, você ter essa intenção, é um plano. Aqui nós estamos aproximadamente 1500 anos antes de Jesus.
1450 alguma coisa, arredondando 1500. Isso aqui vai desaguar lá em Jesus Cristo. E de Jesus Cristo está desaguando aqui hoje, Brasil, 2025, a igreja do Senhor reunido. E vai até a consumação dos séculos, amém, até a eternidade com Cristo e vai embora. Aonde que termina a eternidade? Não tem fim, amém? Então vamos à nossa exposição. Êxodo 8, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Até aqui. Veja, olha que interessante, aqui o Egito tinha uma deusa, era a deusa Raquete. Ela era a deusa da fertilidade, ela tinha um corpo humano e uma cabeça de rã. Isso era comum nas divindades egípcias. Uma informação importante. Tem um pessoal aí na internet, pessoal aí que acredita em reptiliano, acredita nessas coisas, que quer dizer que no Egito Antigo tinha reptilianos, por causa dessa imagem desses deuses. Mas nada mais é do que uma representação. Eles olhavam um animal, pegavam parte desse animal e misturavam com o ser humano nas suas gravuras. Então, até hoje, você vai visitar o Egito, você vai ver imagens da deusa Raquete, que é a deusa da fertilidade, uma deusa muito... Inclusive, eles tinham os colarzinhos com cabeça de rã, que era muito comum no Egito Antigo eles estarem usando como proteção. Então, aqui, o que acontece? Deus, ele vem nas principais divindades. E aí, o que acontece? Veja, o rio tinha um fluxo. As geleiras derretiam lá no meio da África. A água da geleira descia para o rio. E aí o rio Nilo, para vocês terem uma ideia, ele inclusive é mais extenso que o rio Amazonas. Ele atravessa toda a África, do centro para o norte, e aí alagava todo o delta. Aí passava cheia, a terra estava pronta, era só plantar. E durante a plantação era só separar um pouco de água, cavar uns canais, desviar água daqui e de lá. Estava tudo feito. Por isso que o Egito era tão próspero. Porque não tinha como haver seca com o volume de água do rio Nilo. Agora é interessante, tirou o rio Nilo, é tudo um poeirão. Você vê imagens do Egito, é deserto puro, só tem o Nilo. E é bem interessante que nessa disposição, Israel estava no melhor da terra, que era próximo ao delta do Nilo. O delta do Nilo é como se abrisse vários rios, um delta abre como se fosse vários rios. E o povo de Israel estava instalado na terra de Gozém, na porta disso, o melhor da terra. Então, em tudo, realmente, nós vemos a poderosa mão de Deus. E aí a narrativa continua, versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs,
e cobriram a terra do Egito. O que acontece? Moisés falou, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. O que Faraó fez? Não atendeu. O que Deus falou? Executa o juízo. Só que, irmãos, o que você precisa entender aqui? É a terra toda, os quartos, a cama, a cozinha, o fogão, os lugares onde guardava alimento. A palavra aqui é batráquio. Foi traduzida por rã, mas você não sabe, até se não vê uns sapos no meio, umas pererecas, umas coisas, uns bichos esquisitos. Imagina, Faraó acordou de manhã forrado. Forrado. Não é é tudo. A amplitude da praga é geral. Não houve lugar onde as rãs não invadissem. O que prova que foi algo sobrenatural. Se juntasse todas as rãs do rio, não teria como espalhar de tal forma. Irmãos, aquela região é grande. O delta do Nilo é grande, aquela região é enorme. E forrou tudo, todos os lugares, templos, tudo. E aí a narrativa continua, versículo 7. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram surubirrãs sobre a terra do Egito. Ó, novamente, eles não puderam reverter. E aí o que os gênios da bola fizeram? Pioraram a situação, trouxeram mais rã. É uma coisa que você fica meio sem entender. Me parece aqui que o Senhor está querendo mostrar a imbecilidade dos egípcios e do pessoal do idólatra, feiticeiro. Porque veja, como que eu vou resolver um problema aumentando o problema? Primeiro a água virou sangue, aí eu transformo mais água em sangue. Aí a terra está cheia de rã, eu faço subir mais rã. Percebe? Quando o homem é entregue, irmão, isso aqui é arrogância. Não olhe com olhos diferentes. Eles estão tentando os magos, que Paulo vai identificar como Janes e Jambres, o chefe dos magos, que deveria ser uma grande equipe. Entendeu? Eles estavam afrontando a Deus. Ao fazer vir mais rã, eles estavam dizendo, ó, nós também conseguimos. Nossos deuses são poderosos. Nós também temos poder. Isso aqui é uma afronta, só que interessante. Na sua arrogância, eles pioraram a situação para o povo. É isso que é interessante, mostrando o quê? Que realmente a soberba, ela precede a ruína. E o versículo 8 continua. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Olha que interessante, primeiro ponto. As coisas de Deus são claras. Moisés aqui, os magos não trouxeram mais rã. Para não dizer que foram os magos, Moisés coloca para Faraó, olha, quando você quer que as rãs vão embora? Faraó responde, amanhã. Isso aí o que foi? Definiu o milagre. Irmãos, milagres não podem ser olhados de uma maneira trivial. Milagres, eles têm que ter um propósito. E o propósito dos milagres é glorificar a Deus. É glorificar a obra de Deus. Milagre por milagre, para dizer que fulano fez, não é o foco bíblico. Então o foco aqui é mostrar
que Deus estava trazendo aquelas pragas. Agora, olha que interessante. Faraó, irmãos, a situação era caótica. Por que Faraó não falou ora agora? Aí os teólogos têm uma suposição, porque a Bíblia não diz. E eu acho que é uma suposição boa, que eu faço minha essa suposição, mas não é, a Bíblia não diz isso. Que Faraó, ao ver os magos agirem, talvez estava tentando ganhar um pouco mais de tempo para ver se eles encontrariam uma forma de reverter a praga e dessa maneira não precisar de Moisés. Eu acho uma interpretação bem plausível e é interessante. Eu vi os 4 teólogos que pensam a mesma coisa. E eu acho que é bem plausível. Então você vê aqui que Faraó, ele está querendo se livrar do problema. Ele não está arrependido. Ele ainda não entendeu, olha, eu preciso liberar o povo. Deus está falando comigo. Deus está me dando uma ordem. Na verdade, Faraó que resolveu o problema das rãs. Agora, é muito interessante o que Deus vai fazer, porque Faraó pediu para tirar as rãs. Moisés respondeu, as rãs vão ser tiradas. Só não disse como. Olha que interessante o que Deus vai fazer. Versículo 11. Moisés continua falando. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo. Somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme as palavras de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões. E a terra cheirou mal. Olha que interessante. As rãs ficaram no rio? As que estavam vivas, sim. O resto morreu, a terra cheirou mal, eles tiveram que juntar e pôr fogo. Imagina o trabalho que deu. Então você percebe aqui a maneira de agir de Deus, tipo assim, Deus sabia que Faraó não ia deixar o povo ir. Deus o entregou de bandeja. Entendeu? E realmente, a Bíblia nos conta o que Faraó fez, versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha que interessante, no outro texto, Deus endureceu o coração de Faraó. Nesse texto, Faraó endureceu seu coração. Interessante, lembra? Para cá do vidro, para lá do vidro. Faraó está para cá do vidro. Quem endureceu o coração? Ele. Quem creu em Jesus? Alguém creu no seu lugar? Você ficou em transe, doidão e falou, não. Você creu, consciente, com todo o seu coração, todo o seu compromisso. Mas para lá do vidro, Deus já tinha decretado isso, já tinha providenciado todo o recurso, já tinha providenciado o sacrifício, já tinha providenciado Jesus Cristo, já tinha providenciado a pregação da palavra, já tinha providenciado a fé e marcou dia e hora para salvar você. Só que o dia que você creu, você não sabia nada disso, você sequer pensava que Deus existia. Percebe? É muito importante em textos como esse você entender o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós não somos um robô. Quando Moisés chegou para Faraó e falou, Faraó, deixa o meu povo ir. Faraó tinha uma escolha real. Estava nas mãos dele. Deixar o povo ir ou não. Agora, como ele foi entregue ao próprio desejo, ao seu coração corrupto, a Bíblia nos informa que ele disse não. Por quê? Porque ao entregá-lo, Deus endureceu seu coração. Entenderam como funciona? Entenda bem isso. Isso quer dizer o quê? Quem vive a vida cristã é você.
Quem é corrigido por Deus é você. Quem é edificado por Deus é você. Mas você faz tudo isso como um agente também. Você vive a sua vida. Você faz escolhas. Se esse povo que me chama pelo meu nome me buscar de todo o seu coração. O que é buscar? É uma atitude da vontade. Entenderam? É muito importante. Esses textos são legais por isso. Você vê que Deus sabia tudo, mas você percebe os dois, a soberania e a dureza de coração. E aí a narrativa continua, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. Veja que interessante aqui. Piolho é uma escolha do tradutor. A palavra certa aqui sugere um inseto muito pequeno que ferroa, que pica. Coisa chata. Agora, só vou fazer uma comparação. O chão do deserto, o que mais tem? Pó. Vocês percebem a quantidade? Faraó, quando acordou, estava coberto de piolhos. E esses piolhos ferroavam os animais, ferroaram o gado. Você imagina insetos minúsculos na sua cozinha. A hora que você abre a tampa da panela para servir a comida, o que acontece? Você consegue comer? Não, porque já cai dentro. Percebe o caos? Isso aqui foi um caos. E os piolhos, eu acho que eu anotei aqui. Os piolhos é interessante. Eles representam dois deuses muito adorados. Aquele o deus Hathor e o deus Nut. Aqui são dois deuses. Não é um só. Você vê, já foram 4 ou 5. Que Deus está deitando por terra. Que nem ele fez com a imagem de Dagon, dos filisteus. Que caiu em terra. Sem cabeça e sem as mãos. Entenderam? É o que Deus faz. Deus derruba os falsos ídolos. Porque o ídolo não é nada. E aí quem entra na parada? Janes, Jambres e sua equipe genial, cheia de boas ideias. Olha o que eles vão fazer. Versículo 18. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos. Mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Olha que interessante, até a praga anterior, Faraó podia pensar, olha, foi um truque. Moisés e Arão fizeram, transformaram a vara em serpente. Janes e Jambres também transformaram. Aí eles transformaram a água do rio em sangue. Janes e Jambres e sua equipe também. Aí vieram as rãs. Também. Só que quando chega o piolho, é muito interessante que até os magos reconhecem. Irmãos, esses homens, nós temos que entender aqui que você tem pessoas habituadas a lidarem com o mundo sobrenatural. Alguém que tem a capacidade de transformar madeira em cobra, de transformar água em sangue, de fazer brotar rã, é alguém habituado em alta magia. Então esses camaradas, quando viram que não puderam reproduzir, falaram, opa, o truque parou. Porque até eles provavelmente pensavam, não, nós reproduzimos, será que é?
Será que não é um truque? Mas ao não conseguir reproduzir eles, Deus já usa eles. Inclusive, isso vai ser juízo para Faraó. Por que ele falou, olha, isso é dedo de Deus. O que Faraó faz? Não ouve nem os seus sábios. Mais uma oportunidade. Quando eles falaram, vou repetir novamente o conceito. Quando eles falaram para Faraó, isso é dedo de Deus. Que escolhas que Faraó tinha? Primeiro, como a Bíblia diz, endurecer seu coração. Segundo, falar, o povo pode ir adorar por 3 dias. Escolha real. Muito importante isso. Porque às vezes as pessoas confundem, veja. O fato de nós sermos calvinistas não inutiliza a responsabilidade humana de obedecer a Deus, de obedecer à Bíblia. A Bíblia não é uma piada, as coisas não estão escritas ali à toa. Elas estão escritas ali para serem obedecidas. Tanto é que o ser humano é responsável. É muito importante entender isso. Porque tem gente que distorce a verdade das Escrituras. E quer tirar de si uma culpa, inclusive chega ao ponto, de maneira pecaminosa, a transferir para Deus. Ah, eu não fui para o culto porque Deus não quis, Ele é soberano. Não, você não foi no culto. Lógico, quem tem problema teve situações. Agora, quem não tem problema e não vai para o culto, é porque Deus entregou você à própria sorte e não derramou a graça sobre você. E ao entregar você ao próprio desejo, a natureza pecaminosa aflorou. Ai, estou com preguiça, não vou para o culto hoje. Muito sério. Quando você começa a deixar a sua carne, sua natureza pecaminosa prevalecer, é sinal que Deus está te entregando ao próprio desejo. É hora de orar, é hora de jejuar, é hora de se arrepender, é hora de buscar Deus. E clamar, Senhor, não me entrega ao meu próprio desejo. Me capacita, eu quero te servir. E não adianta mentir para Deus, seja a hora. O Senhor sabe que eu estou com preguiça. Mas eu quero fazer o certo. É assim que funciona. Entenderam? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. E dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios, se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor, no meio dessa terra. O que nós temos que entender? Você aqui não vê ordem para os piolhos saírem. Como que eles saíram? Irmãos, inseto vive entre 24 horas, um que vive mais 72. Então o que provavelmente aconteceu? Os piolhos morreram. Entendeu? Como que nós sabemos disso? Que Faraó saiu naturalmente para o seu banho ritualístico no Rio Nilo. A água do Rio Nilo já está limpa, as rãs já estão no seu lugar, os piolhos morreram. E aí, quando Faraó sai para o seu banho ritualístico, Moisés e Arão vão em direção a ele. E fala, ó, deixa o meu povo ir, senão nós vamos trazer enxame de mosca. Mosca aqui não é essa mosca doméstica, é aquela... Sabe, quem já viu aqui mosca de cachorro, aquela mosca bem chata, pequenininha, que fica no gado, fica em cachorro? É esse tipo de mosca que o tipo sugere, é o pior tipo que tem. Que entra em qualquer buraquinho, entra em qualquer lugar, qualquer coisa. Difícil de ter. E aqui Deus faz uma diferença, ele fala, olha, e esses enxames não vão chegar na terra de Gósen.
Aí você vai falar, mas e os outros, pastor? Veja, os outros. Primeira praga foi localizada no rio Nilo. Segunda e terceira praga, animais terrestres, que usam o solo para se deslocar. E pela narrativa você percebe que eles vieram em direção da cidade dos egípcios. Só que nós não sabemos qual foi o grau que isso atingiu o povo de Israel. Agora, nessa praga aqui, Deus fala o seguinte, na terra de Gósen, que é a terra onde está o povo de Israel, não vai ter uma mosca. Então você ia ter dois lugares muito próximos, como por exemplo Pinhais e Piraquara, um lotado de mosca, nos enxames, e outro sem nenhuma mosca. Deus vai mostrar para Faraó a diferença entre o seu povo e o povo do Egito. Amém? Tomar um golinho d'água. Versículo 23. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará esse sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Irmãos, coisa séria, coisa feia. Entenderam? A coisa aqui complicada. A terra toda foi mexida. Nós não conseguimos imaginar o dano, mas aparentemente o Egito parou. Porque não havia como trabalhar. Não havia como fazer as tarefas. Contaminou alimento, contaminou tudo. E aí Faraó só tem uma saída, que é a que está no 25. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Veja que interessante. Faraó quer começar a ceder, mas ele quer ceder parcialmente. Vai perto. Só que Moisés explica, não tem como ir perto. No primeiro animal, e olha que interessante aqui. Da onde Moisés tirou que o culto a Deus era com sacrifício de animais, que não tinha uma linha da Bíblia escrita. Deus revelou para ele. Entendeu? Deus revelou. Da maneira que foi, não sabemos. Mas o que mostra aqui? Aqui você já começa a ter o que no Novo Testamento a gente vai chamar de princípio regulador do culto. Aqui você começa a surgir a seguinte teologia, que você só pode adorar a Deus na maneira que Deus exige ser adorado. Não era 3 dias de viagem, Monte Sinai, fazer holocausto? Faraó cedeu. Falou, não, adora aqui perto. O que Moisés podia fazer? Vencemos! Não. É da forma de Deus. Moisés não aceitou. Falou, olha, cultuar o nosso Deus é assim. Percebe que está em jogo? E a Bíblia vai evoluir e vai mostrar realmente. Deus tem um princípio regulador de culto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Entendeu? Então, assim, é muito importante você entender como Deus exige ser adorado e não ceder. Hoje em dia, existem igrejas que até com boa intenção colocaram elementos no culto que Deus não aceita. Pode ser a coisa mais bem educada que tem. Se não tiver no Novo Testamento, Deus não aceita. Por exemplo, dança no culto. Não existe no Novo Testamento nenhuma orientação para dançar. Sequer teatro.
Tem. Ministério de teatro. Talvez você possa fazer uma... Eu questiono. Eu sou da turma mais... Para mim, nem teatro. Entendeu? Porque eu não vejo... eu não preciso de teatro, eu preciso expor a palavra. Diferente de eu chamar, levanta aí, Bruno, levanta aí. Ó, esse aqui é Moisés, esse aqui é Arão. Levanta a mão aí, Erasmo, você é Moisés, levanta a mão. Ó, entenderam, ó, senta lá. Mas eu estou pregando a palavra. Sabe, uma alegoria rápida, até eu acho que cabe. Entendeu? Então, assim, cuidado com essa questão. Adore a Deus da maneira de Deus. Porque olha o que vai acontecer aqui. Olha que interessante. Versículo 28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse, eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir esse povo para sacrificar ao Senhor. O que acontece? Faraó cede, pode ir. E aí tem uma frase interessante, Faraó pede oração, você fala, nossa, vai converter. Irmãos, os incrédulos têm um conceito de Deus. E todo mundo quer receber uma oração que traga benefícios. Quantas vezes eu chegaram e disse, quando você for lá na igreja, ora por mim. Mas na verdade a pessoa não quer Deus. A pessoa quer só as bênçãos. É o que o Faraó está pedindo aqui. E Moisés retira dele e fala, não vai me enganar, hein? Você falou que vai deixar o povo ir. E aí o que acontece? Versículo 30. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda dessa vez seu coração e não deixou ir o povo. Quem endureceu o coração? Faraó. Entendeu? E não deixou ir o povo. Percebe? Enganou a Moisés. Faraó agiu com dolo. Faraó achou que a coisa era brinquedo, que ele podia... Percebe o que está em jogo aqui? Muitas pessoas são assim. Muitos agem dessa forma. Querem fazer negócios com Deus. Eu lembro que quando eu não era salvo, eu já acreditava bastante em Deus. E acreditava bastante no Deus da Bíblia. Não é dizer que acreditava em outros Deus, quando eu fui salvo, eu já tinha lido 7 vezes o Novo Testamento. Só que era assim, era aquela beleza. Parecia que Deus era um cassino. Que era só fazer a aposta e colher as fichas. Sabe aquela máquina caça-níquel? Eu criei uma forma de adorar a Deus. Eu queria viver com o meu pecado, da minha maneira, com as minhas coisas, e Deus nada mais era que o supermercado. Ele que provia o recurso para fazer tudo o que eu queria. Simples assim. E a maioria das pessoas é essa. O que eu aprendo? Vamos a algumas aplicações, eu anotei aqui. Veja, as pessoas, em geral, elas só buscam benefícios de Deus. Em geral é isso, é o que todo mundo quer. Por isso que as igrejas e algumas seitas neopentecostais estão cheias. Porque as pessoas têm comichão nos ouvidos e buscam para si pregadores conforme as suas paixões e naturezas carnais. Que a palavra concupiscência, natureza pecaminosa. Entendeu? Por isso você vê tanto lugar cheio. Irmão, você vê lugar cheio, não se iluda. A maior assembleia religiosa que vai se reunir na terra vai ser a assembleia que vai adorar o falso profeta e o anticristo. Se número fizesse alguma coisa, você devia ir para essa assembleia. Concorda que eles vão estar reunidos para culto? Eles não vão adorar a imagem da besta?
Se eles fazem isso, isso torna eles uma eclésia, uma igreja, uma assembleia. E a turma vai estar lá. Todo mundo. Então, cuidado. Tem que ouvir a mensagem. Entendeu? Na verdade, nos dias de Israel, veja, se comparar o número de pessoas que tinha em Israel, tinha multidões que seguiam Jesus. Mas compara para ver quantos eram. O próprio Império Romano, no auge do primeiro século, tinha 5% de cristãos verdadeiros. Entendeu? Então é bem assim. Outra aplicação. Importância de cultuar a Deus de maneira bíblica. Deus não aceita outro culto. Não aceita. Não se iluda. Ele não aceita. E aí, o principal. Submissão, obediência e entrega completa. Sem negociar. Só assim você agrada a Deus. Pela metade. Não agrada. Não tem. Vai ficar que nem Faraó. E vai sofrer nas mãos de Deus. Amém? Amém. Vamos orar?